Aos 16 anos, doente e à frente de um punhado de cavaleiros, ele fez o maior guerreiro do Islã fugir de um campo de batalha. Aos 24, morreu cego, sem os dedos das mãos, apodrecendo vivo dentro do próprio corpo. Esta é a história mais corajosa, e mais cruel, de toda a Idade Média. Ele nasceu em 1161, herdeiro do trono de Jerusalém, o reino cristão erguido na Terra Santa, cercado de inimigos por todos os lados. Ainda menino, foi entregue aos cuidados de um sábio, Guilherme de Tiro. E foi esse mestre que notou algo terrível. Brincando com outros meninos, o pequeno Balduíno era ferido, beliscado, e não sentia dor nenhuma. Aquela ausência de dor não era um domingo. Era o primeiro sinal de uma sentença de morte, lepra. E o destino não teve piedade do tempo dele. Em 1174, seu pai, o rei, morreu. E a coroa de Jerusalém caiu sobre a cabeça de um menino de 13 anos que já carregava, em segredo, uma doença incurável. Era um rei com prazo de validade, e todos sabiam. A doença ia, devagar, tomar a sua pele, os seus olhos, as suas mãos. E, do outro lado da fronteira, erguia-se o maior adversário que os cruzados já tinham enfrentado, Saladino, que unira o Egito e a Síria num cerco de aço ao redor de Jerusalém. Tudo dizia que aquele reino, e aquele menino, iam cair rápido. Eles se recusaram. Em novembro de 1177, Saladino invadiu o reino com um exército imenso, certo de uma vitória fácil. Contra ele, veio Balduíno. 16 anos, o corpo já marcado pela lepra, e, segundo as crônicas, apenas algumas centenas de cavaleiros ao seu lado. No campo de Montezarde, o impossível aconteceu. O exército do menino rei despedaçou as tropas de Saladino. O grande sultão escapou com vida por muito pouco, fugindo pelo deserto. Foi o ponto mais alto de uma vida curta. O rei doente havia derrotado a lenda viva do Oriente. Mas havia um inimigo que nenhuma espada podia tocar. Talvez você o conheça do cinema, atrás de uma máscara de prata. Mas a máscara é invenção. A verdade era pior, não havia como esconder o que a doença fazia. A lepra avançava. Ano após ano, ela cobrava o seu preço. Balduíno foi perdendo a força das pernas, depois das mãos, e por fim a visão. Mas ele não se rendeu. Cego e mutilado, mandava-se carregar até o campo de batalha numa liteira, para liderar seus homens enquanto ainda respirasse. Ao redor dele, porém, o reino apodrecia por dentro. Nobres ambiciosos disputavam o trono que logo ficaria vago. E um deles, Reinaldo de Châtillon, rompeu as tréguas e provocou Saladino, acendendo o pavio de uma guerra que o reino não tinha mais como vencer. Balduíno sabia que estava morrendo. E sabia o que viria depois dele. Em 1185, aos 24 anos, o rei leproso finalmente descansou. Tinha reinado 11 anos lutando contra dois inimigos ao mesmo tempo, Saladino e o próprio corpo. Com ele, morreu a última coisa que mantinha o reino de pé, a vontade. 2 anos depois, em 1187, o que ele tanto temera aconteceu. Em Actin, Saladino esmagou o exército cruzado. E Jerusalém, a cidade sagrada, caiu. Enquanto viveu, mesmo apodrecendo, Balduíno segurou Jerusalém. Quando ele morreu, ela durou apenas 2 anos sem ele. Essa é a tragédia do rei leproso. Não há de um homem derrotado por um inimigo, mas há de um espírito gigante preso num corpo que ruía, e que, enquanto teve um sopro de vida, não deixou o seu reino cair. Se esta história te tocou, deixa o like e se inscreve. Aqui é o Cronista, e toda semana eu registro a ascensão e a queda de quem mudou a história. Até a próxima página.